Conosco nesta manhã de quinta o presidente da Coordenação Municipal de Chapecó, do CITESP, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região, Luiz Elmazioni. Nós vamos conversar aqui sobre a campanha salarial desenvolvida no mês de novembro e a expectativa agora em relação ao reajuste que está por ser votado nesta semana, na última semana de sessões ordinárias da Câmara de Chapecó. Tudo bem, Liseu? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os colaboradores aqui da Rádio Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, especialmente aos servidores municipais de Chapecó, que nesse momento estou aqui para representá-los nas reivindicações da categoria. Tudo bem, trabalhando bastante, mas é da vida, né? Então, é importante a gente colocar também para a população de Chapecó as demandas que os servidores municipais têm. Afinal de contas, são os servidores municipais que no dia a dia estão nas unidades de saúde, nas escolas, nas unidades de assistência social, na usina de asfalto, nos serviços urbanos, nos setores administrativos, né, na guarda municipal, vigias, enfim, né, aonde você pensa, aonde tem gente, né, no território, tem servidor municipal prestando algum serviço. Então, nós fizemos uma campanha salarial no mês de novembro. Fizemos 4 assembleias presenciais e uma online para facilitar a participação, e no dia 30 de novembro apresentamos, então, protocolamos uma pauta de reivindicações ao prefeito municipal. Porque não deve mudar em relação aos últimos anos aqui em Chapecó a proposta do governo. Então, a reposição da inflação, e aí acho que tem mais 1%, né, por mérito, não recordo agora, mas enfim, basicamente é o mesmo reajuste dos últimos anos. Mas qual é a reivindicação que vocês fazem? Nós apresentamos sete reivindicações na pauta, né? É claro que nem toda a pauta é resolvida na revisão geral anual de janeiro, né? Que é mais a questão do índice salarial. Mas a categoria apresentou 7 pontos ao prefeito municipal, que acredita que seria necessário avançar nesses pontos para uma devida valorização do trabalho dos servidores municipais. E também para incentivar o estudo técnico, inclusive, e a qualificação do serviço público municipal, que seriam os seguintes. Primeiro, o prefeito deve aos servidores municipais uma inflação do reajuste de janeiro de 2021, que foi o primeiro mês do seu mandato, quando foi dado 0% aos servidores, alegando a Lei Federal 173, né? E agora, em março deste ano, até em função da greve e que o prefeito recorreu ao tribunal para pedir a ilegalidade, o desembargador não deu a ilegalidade da greve porque reconheceu que tinha uma perda salarial e que isso é um justo motivo para uma greve, né? Então, hoje não tem mais dúvida, embora que esteja na lei municipal, lá 699, que o 0% foi por impedimento da Lei Federal 173. Foi aquele período da pandemia. Foi o período da pandemia. Então, hoje tem o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que não é verdade que aquela lei impede a reposição. Então, nós pedimos para o prefeito repor aquele 545 e corrigir, inclusive, a lei que deu 0%, prejudicando os servidores municipais, hoje, né, reconhecidamente como uma justificativa falsa. O segundo ponto, repor integralmente a inflação de 2023, né, porque a revisão geral anual criada pela Constituição de 88, ela tem esse papel, né, de pelo menos a cada ano repor a perda inflacionária do ano anterior. Embora que isso depende da iniciativa do prefeito, né? Mas isso ocorre em Chapecó ou não? Às vezes o pessoal pede, não, porque não vai cobrar na justiça, porque o sindicato não vai na justiça cobrar. Não, é que a questão de reajuste salarial não é cobrável na justiça, né? A única autoridade que tem poder de iniciativa de fazer projeto de lei para conceder reajuste é o prefeito, né? E é por isso que a gente cobra do prefeito. Sim, Chapecó tem desde 89... O prefeito, mas claro, com a anuência dos vereadores. Sim. Né? Que aí votam sim ou não, né? Isso. Né? Então, só o prefeito pode fazer o projeto de lei, o vereador não pode fazer emenda, ele pode aprovar ou rejeitar. Certo.
Mas a reposição da inflação ocorre em Chapecó? Sim, em Chapecó ocorre a inflação desde 1989. Inclusive, lá em 89 teve greve para a primeira revisão. Depois teve a negociação coletiva, né, 89, 90, 91, 92, até 2004. Né, o prefeito de cada administração negociava com o sindicato, recebia a pauta, estudava, dava retorno e depois ia se construindo no que o município podia chegar. Então, desde 89, todos os anos, Chapecó teve a reposição da inflação do ano anterior. Até 2011, a data base era maio, então fazia a reposição da inflação dos 12 meses anteriores até abril, e a partir de 2012, passou para janeiro. Então, todo ano, em janeiro, tem o reajuste anual, que é geral, que é o mesmo índice. Inclusive, o índice é para todos os servidores públicos que recebem do município, incluindo os agentes políticos. Então, é o que a gente chama de revisão geral anual. Então, tem que ser o mesmo índice, na mesma data, para todos. Então, desde 89, o município de Chapecó deu conta de repor a inflação do ano anterior. Porque quando você não repõe a inflação do ano anterior, você reduz o valor real do salário do ano anterior. Então, a única inflação anual que né, se alguém quiser pesquisar a legislação municipal, não vai encontrar a lei para reposição, é a de 2000, que deveria 2020, desculpa, a de 2020, que deveria ter sido reposta em janeiro de 2021 e que foi dado aquele 0%. O percentual está lá 0%. Está 0%. Então, é real, né? Essa perda é real. Hoje, o salário dos servidores municipais de Chapecó, em 2021, por exemplo, ele foi 5,45 menor do que era em 2020. Né? E aí o prefeito adotou essa prática de em 2022, repor a inflação de 2021, mais um. Então, o 5,45 ainda faltaria 4,45, né? De um a mais, da inflação do ano anterior. Em 2023, a inflação de 2022, mais um. Então, ainda faltaria 13,45. Agora, em 2024, então, o projeto de lei, o prefeito encaminha a inflação de 2023, mais um. Então, ainda faltaria 2,45 para o ano que vem. Mas o importante é que desde janeiro de 2021, todo mês o servidor perde uma parte do seu valor real do salário. E isso soma, nesses 3 anos, o valor aproximado de 2 salários do salário mensal que cada servidor recebe. Né? Então, é uma perda significativa, porque o salário não era aquelas coisas também em 2020. Né? Tinha algum outro salário bem posicionado, mas a realidade da grande maioria são salários, inclusive, abaixo da média do vencimento nacional. Né? Bom, se pede a reposição, certo? Porque aí, naquele entendimento, naquele momento, não foi dado o reajuste devido à pandemia, aí depois houve um outro entendimento que é possível dar o reajuste, certo? Legalmente, o prefeito está errado se não conceder esse reajuste lá de 2020? Se a gente considerar de que o cargo de prefeito é uma instituição, é um poder institucional, e que é regido pela Constituição Federal e pelo conjunto da legislação, eu diria que é uma obrigação do prefeito repor a inflação. Inclusive, quando a gente faz campanha salarial e o empregador, seja no município, seja na iniciativa privada, o empregador dá só a inflação, o que o trabalhador fala para o dirigente do sindicato? Não, inflação é obrigação. Né? Digamos, é uma obrigação, não é uma obrigação legal, mas é uma obrigação moral. O que vem em cima da inflação seria o ganho real. Isso. Né? Então, para deixar explícito também para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, de fato, não existe uma lei que obriga o prefeito a definir o índice. Né? Agora, o que é o mínimo é manter o valor real que o salário já teve. Né?
E é claro que os trabalhadores, os que vivem de salário, sempre buscam, além da reposição da inflação, algum aumento real, que também, tradicionalmente, no estudo teórico, né, da ciência social, deveria se incorporar aos salários pelo menos o ganho real proporcional aos ganhos de produtividade que reflete no crescimento da economia, né? Então, por exemplo, esse ano o país vai crescer em torno de 3% o PIB. Então, está tendo um aumento de produtividade na economia. Ou seja, os trabalhadores estão produzindo mais com as máquinas, com o estudo, enfim, né? Então, para que a gente não crie um processo de miséria dos trabalhadores, é preciso repor a inflação para manter o valor real anterior e agregar pelo menos o aumento de produtividade da economia em ganho real, né? Até porque o custo de vida ele acompanha também o crescimento econômico, né? Porque cria novas necessidades, né? Enfim, então acho que poderíamos colocar assim. Embora não haja uma lei que obrigue o prefeito a repor a inflação ou dar determinado índice, né, tem uma obrigação institucional e moral de repor, manter o padrão, o valor real do salário dos trabalhadores, para que não haja precariedade nas condições de vida, né? Nós precisamos trabalhar para que, inclusive, os trabalhadores tenham cada vez mais melhores condições de vida. Luiz Amazioni, presidente da Coordenação Municipal de Chapecó, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, ou os trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e região. O índice utilizado é o INPC, que dá quanto agora? A previsão é em torno de 4,50. Uhum. Ainda falta fechar em dezembro, né? Uhum. Porque aí esse reajuste a ser votado pelos vereadores entre hoje e amanhã, porque são as duas últimas sessões ordinárias, vale a partir de janeiro. Isso. Né? Mas com o pagamento lá no fim de janeiro, né? Isso, final de janeiro. Uhum. Bom, você acredita que os vereadores mudem? Mudar, não, quer dizer, não pode alterar o texto, né? Mas o projeto deve ser aprovado nos moldes que está. Mas você acredita que há força para reverter, de repente, alguma coisa, o município modificar esse texto? Não, nem teria, porque como o prefeito tem a absoluta maioria na Câmara, os vereadores da base do prefeito não vai mudar o projeto do prefeito. Mas eu solicitei a fala lá na tribuna, que tem uns 10 minutos, do regimento interno da Câmara, solicitei em setembro e o presidente me concedeu o 4 de outubro. Então eu estive lá no dia 4 de outubro na tribuna da Câmara, na sessão da ordinária, colocando aos vereadores esse debate dessa perda salarial e pedindo o apoio e o empenho dos vereadores, especialmente os vereadores da base do prefeito, para conversarem com o prefeito, né? Porque eu acho que a base na política funciona assim: o vereador que apoia o prefeito, ele atua antes do projeto chegar na Câmara, né? Depois que ele chega na Câmara, cabe ao vereador, já que ele está na base de apoio, aprovar o projeto, não vai desgastar o prefeito lá na Câmara. Então, estive lá dia 4 de outubro, pedi o apoio, mas pelo visto ninguém se movimentou. Essa pauta foi entregue na Prefeitura? Sim, dia 30 de novembro nós protocolamos na Prefeitura. Certo. Bom, como que está essa relação, assim, como que é hoje? A gente está em 2023, né? A gente percebe, assim, que em alguns momentos a conversa é um pouco mais difícil, depois há uma certa abertura, mas hoje como é que é a relação do sindicato com o prefeito de Chapecó? Ou não tem relação? É uma relação seguinte, para ter uma relação tem que ter vontade das duas partes, né? Uhum. E o prefeito não tem vontade eu diria que o prefeito não tem vontade de democratizar as relações de trabalho, né? Porque o prefeito não pode se dizer representante dos servidores municipais. Ele representa o município. Quem representa os servidores municipais, pela nossa Constituição Federal, pela nossa legislação, é o sindicato. Está lá no artigo 8º da Constituição Federal, a exigência da presença dos sindicatos nas negociações coletivas.
né? O prefeito pode dizer, não, mas não tem lei federal regulamentando a negociação coletiva dos servidores públicos. De fato, ainda não tem uma lei obrigando, né? Mas tem o reconhecimento da convenção da OIT que estabelece a negociação coletiva, né? Que reconhece o direito dos servidores públicos à negociação coletiva, porque tem relação de trabalho também no serviço público, né? Nós somos uma categoria hoje de mais de 6 mil trabalhadores em Chapecó. Então, é impossível, num universo de 6 mil trabalhadores e trabalhadoras, individualmente, um trabalhador ir negociar o seu direito salarial, né? A sua questão salarial, o reajuste anual, por exemplo, né? Até tem negociações particulares, mas é só para aqueles servidores que estão em cargo de comissão ou estão em função de confiança, né? Todos os demais, eles estão numa perspectiva de coletividade representada pelo sindicato. Então, infelizmente, o prefeito não tem essa opção. Então, como é que está a relação? A relação está judicializada. Nós atravessamos o ano com uma ação judicial pedindo a devolução do desconto dos 3 dias de greve. E teve os 3 dias de greve porque o prefeito não aceitou fazer um acordo de reposição do trabalho que foi suspenso na greve. Naquele momento o prefeito não anunciou, falou, não, se tiver greve vou descontar os dias parados, né? Então isso efetivamente aconteceu, né? Foram 3 dias então descontados, mas são quantos servidores? Não, mas a palavra do prefeito, as palavras do prefeito, da Secretaria de Educação, dos secretários, antes da greve, são palavras intimatórias, né? Para sinalizar para o servidor para ele não ir para a greve. Então é uma coisa. Eu lembro que a gente estava numa entrevista, não sei se era por telefone ou aqui presencial no estúdio, mas naquele momento veio a informação de que a greve estava anunciada e ele declarou naquele momento, então, se parava ou descontava. Sim, mas houve desconto, né? Aí vai aí é o cabo de guerra, né, do ponto de vista de não acontecer a greve. Né? Mas a greve inclusive aconteceu. Eu acredito que quando o prefeito ameaçou descontar, ele acreditava que aquela ameaça não ia ter greve. Né? Só que o projeto de lei que ele encaminhou à Câmara de Vereadores, destruindo o plano de carreira dos professores, porque acabou com a principal garantia, que é a diferenciação por nível de titulação, foi isso que jogou os professores na greve, porque os professores não tinham mais nenhuma outra alternativa para defender o seu plano de carreira. E um plano de carreira que tinha 30 anos. Então não dá para dizer, o prefeito não pode, de um lado, fazer propaganda que Chapecó é um espetáculo de crescimento econômico e, por outro lado, dizer que não tem condições de pagar um plano de carreira que está vigente há 30 anos. E que nesses 30 anos se passou por verdadeiras crises econômicas. Não é o caso do momento. Hoje nós estamos já recuperando a economia se recuperou, tá maior do que era antes da pandemia. Então, inclusive falei lá para os vereadores, no dia 4 de outubro, vamos analisar, veio a pandemia, criou um conjunto de situações, de mortes, de estagnação econômica, de recessão econômica, inclusive, redução de receita, ou estancou o crescimento da receita, porque nominalmente não teve redução. Aí passou a pandemia, os servidores estiveram na linha de frente do enfrentamento da pandemia, em todas as áreas, falam dos professores, mas os professores tiveram que se reinventar e manter as aulas à distância, sem tecnologia adequada. Aí a gente vence a pandemia, a sociedade como um todo, o poder público, a sociedade como um todo, a população teve graves consequências pela pandemia, mas enfrentou a pandemia, superou a pandemia, aí a economia se recupera, a receita se recupera, inclusive com crescimento, e aí o seguinte, os servidores municipais continuam sendo penalizados pelaquela situação da pandemia. E eu acho que isso também é totalmente injusto por parte do prefeito em relação aos servidores municipais. É falta, inclusive, de gratidão por tudo que os servidores municipais fizeram, Vamos lembrar aqui que, por exemplo, o nosso sistema de saúde entrou em colapso por excesso de demanda na pandemia. Então, inclusive, nós tivemos que entrar na justiça para cobrar a insalubridade dos trabalhadores que estavam em atendimento permanente da Covid, que é um absurdo.
porque a saúde ganha 20% de insalubridade, e a Covid é uma doença contagiosa que dá direito a 40%. Né? Inclusive, né, esse é um dos pontos da pauta, dos 7 pontos da pauta, porque Chapecó tem, desde 2009, o pagamento do adicional de insalubridade sobre 170 FRM. Isso dá R$ 911 reais hoje. Então, aquele que ganha lá 10, 20, 40% de insalubridade, o município calcula esse percentual sobre R$ 911 reais. Quando na iniciativa privada é o salário mínimo, a maioria das prefeituras é o salário mínimo, e Chapecó, inclusive, foi no salário mínimo de 2003 a 2009. Né? Então, coisas assim, coisas banais, às vezes, né, de pouco valor econômico para a prefeitura, mas que é muito significativo para o trabalhador que está lá na boca de lobo, que está lá dentro da unidade de saúde, que está nos setores de trabalho que são, inclusive, de maior risco para a saúde do trabalhador. Então, falta essa sensibilidade de considerar, porque assim não é porque o prefeito foi eleito que que pode fazer um governo de poder absoluto, de não olhar para nada. Né? Então, acho que tem coisas que a gente tem que buscar aquilo que é justo, né? Buscar o centro da justiça, do ponto de vista da ação. E esse caso do adicional de insalubridade é um exemplo bem claro. Né? Quer dizer, nós fomos verificar se dava para entrar com ação judicial para intervir na questão da base de cálculo. Não, como nós somos estatutários, o município tem autonomia administrativa e tem poder de regulamentação. Agora, não pode o prefeito e a maioria dos vereadores usarem esse poder para lesar o trabalhador. Né? Porque veja a importância, por exemplo, eu tenho citado o exemplo Você fala da UFRM, a Unidade de Referência Municipal. Isso, né? Porque daí definiu em número, não tem problema definir em número, né? Só que tem que colocar um número que dê um valor acima do salário mínimo. Né? Chapecó, né? Se fala muito da posição econômica de Chapecó, que é uma economia exportadora, inclusive, isso tem dado uma vantagem, né, comparativa. Como é que o município que exporta carne para todo o mundo vai pagar para o trabalhador da prefeitura uma base de cálculo de insalubridade abaixo do salário mínimo? Né? Então, tem coisas que não se sustentam, não se justificam. Então, era a reposição no 545, a reposição do INPC 2023, a nossa pauta, corrigir a base de cálculo do adicional de insalubridade, estender para todos os servidores municipais aquela indenização de alimentação que foi criada este ano. Né? Nós tínhamos um problema sério daqueles trabalhadores que faziam 12 horas e daqueles trabalhadores que vão para o interior, ou da usina que vem para a cidade fazer asfalto e fica 8 horas no serviço. Turno único. Não é mesmo com o intervalo de almoço, né? Só que vai lá no interior e fica na comunidade. Né? Não retorna. Né? Sai da usina para fazer o asfalto aqui na cidade e fica onde está fazendo o asfalto. Então a prefeitura fornecia marmitas, mas marmita é aquele problema, né? Eram elaboradas de um único ponto, que era aqui do restaurante municipal. Só que daí fica longe a distribuição, né? Demorada, e a alimentação não chegava em boas condições para quem ia se alimentar. Então tivemos, inclusive, uma intervenção do Ministério Público do Trabalho, que pode intervir nessa questão de ambiente de trabalho e na questão da alimentação também dos servidores públicos. Tivemos uma audiência administrativa que foi muito importante, porque também relatamos um conjunto de problemas de falta de refeitório, e aí o Ministério Público fez essa audiência, e aí o município criou a indenização de alimentação. Então, ao invés de dar a marmita, passou a dar R$20 por dia de trabalho para essas situações. E com esses R$20, o trabalhador ou vai num restaurante que tem próximo, ou pede no teleentrega, ou até compra os alimentos e leva de casa. Então, uma das pautas é que esta indenização seja estendida para todos os servidores. Né? Porque também temos muitos professores que ficam na escola, pessoal auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, outros, motorista, vigia, guarda municipal. Mas a guarda municipal ganha porque faz jornada de escala. Né? Ou seja, tem um conjunto
de trabalhadores que também não ganham tanto assim, e também a nossa legislação, ela tem um tratamento diferenciado para despesas de alimentação, seja auxílio, seja vale, seja indenização, porque não tem encargos sociais, então é um dinheiro que custa menos para a prefeitura, e é um dinheiro que todo aquele que sai do empregador, ele vai para o trabalhador, né? Então ele não tem encargos sociais sobre esse recurso. Então é a quarta reivindicação. Temos mais 2 reivindicações que diz respeito ao adicional de titulação. Então veja assim, desde 93 até 2022, o município valorizou a formação acadêmica dos professores, inclusive dos ACTs, pagando até a pós-graduação. Em 2023, até foi feito um TAC entre o município e o Ministério Público. Isso de 22 para 23. De 22 para 23. Aí agora, em 2023, o município deixou de pagar a pós-graduação para os ACTs, depois de 30 anos. Então, nós apresentamos uma reivindicação ao prefeito que estenda aos ACTs o adicional de titulação que os professores efetivos já têm. Até porque lá na escola, o ACT e o efetivo fazem o mesmo trabalho. Inclusive, o município poderia chamar mais gente concursada, porque o ACT ele devia ser usado, esse tipo de contrato, naquelas situações quando o efetivo está na gestão escolar, quando o efetivo está em readaptação, quando está em licença maternidade, auxílio-doença. Então, essas situações que devia ser ocupado com o ACT. As demais deviam ser ocupadas por professor efetivo, porque isso interessa também a população, porque quanto mais o professor conhece a comunidade escolar e quanto mais tempo ele fica na mesma escola, isso ajuda na qualidade da educação. Isso tem inúmeras pesquisas que demonstram que isso é real. Mas, enfim, então a nossa pauta que se estenda aos ACTs o adicional de titulação que os efetivos, que paga aos efetivos que os efetivos têm desde 99, para valorizar a formação acadêmica e para a gente fazer uma aposta e um investimento no estudo. Os pais falam para suas crianças, estuda que é importante. Os professores falam para as crianças, estuda que é importante. Agora, o município também tem que dizer para os seus professores, estude que é importante para você e para as nossas para a nossa população, para as nossas novas gerações que precisam ser formadas pelo menos pelo nível cultural do momento que elas estão crescendo. Então, essa é outra pauta. E tem mais um ponto, hein? E aí mais um que é o adicional de titulação para os demais servidores, porque também tem médicos, dentistas, assistentes sociais, pessoal da enfermagem, pessoal da agricultura, vários outros setores, os próprios cargos que é exigido o ensino fundamental, mas que às vezes fazem o ensino médio, o auxiliar de enfermagem, que tem o técnico de enfermagem. Então, também que seja criado a adicional à titulação, também nesta lógica de valorizar o estudo, a especialização técnica do servidor, remunerar esta formação acadêmica e, com isso, incentivar a formação do servidor e a qualificação do serviço público. Então, são essas as pautas que... são esses pontos que nós incluímos na pauta protocolada no dia 30 de novembro. Dá para fazer tudo agora? Tem que fazer tudo em janeiro? Não, a gente tem consciência de que não é tudo para janeiro. Agora, precisa construir esse debate. Inclusive, nós vamos levar para o debate eleitoral, se até lá, os pontos que até lá não tiverem... Que não eleição tiverem, municipal, os pontos que até lá não tiverem contemplado, eu acho que os servidores municipais precisam se unificar e se mobilizar em torno dessas pautas e demandar todos os candidatos. Aquele que vier a ser eleito, nós vamos continuar cobrando. Muito bem. Estou em cima da hora aqui, 8h34, conversando com o Liseu Manzioni nesta manhã, mas só para voltar aqueles dias descontados, foram 3 na greve? Foram 13, então eu falei que a relação está judicializada. Mas são quantos servidores nessa situação hoje?
Pois é, nós até pedimos para o juiz para pedir a relação dos descontos, porque nós não temos esse controle, né? Exato. Mas foram mais de 500 pessoas, mais de 500 servidores, né? Inclusive, o município tentou dizer que não tinha, quase que não tinha greve, que não teve perda de aulas, lá em abril, para o juiz, e agora em novembro, nós apresentamos as provas que teve suspensão de aulas e que faltou aulas para os alunos. O aluno tem direito aos 200 dias letivos, comunicamos o juiz com documentos, e agora em novembro o juiz notificou o município para provar os 200 dias. Aí o município encaminhou a reposição, mas encaminhou a reposição sem chamar os professores titulares das turmas, das disciplinas que participaram da greve. Então também nós passamos essas informações para o juiz, e agora o juiz que vai julgar tanto a questão do desconto, se vai ser devolvido ou não, e também se o município cumpriu com os 200 dias letivos, já que tem uma dúvida agora se a aula não dada pelo professor titular da turma pode ser considerada aula válida. Né? E se pode substituir, repor trabalho suspenso na greve, a não ser pelos trabalhadores que fizeram a greve e suspenderam o trabalho. Vamos acompanhar. Liseu Mazioni, presidente da Coordenação Municipal de Chapecó, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região. Comprido, não o nome do sindicato, mas enfim, o CITES-PM, né? Vamos encurtar a história aí. Liseu, obrigado. Vamos ver porque na nossa agenda de entrevistas temos logo na sequência o líder do governo na Câmara de Chapecó, que é o vereador Gringo. Acho que deve estar por aí já. Vem conosco aqui já depois para tratarmos de outros assuntos, mas vamos aproveitar e ver aí o que fala o líder do governo a respeito. Acho que é interessante também. Certo, Liseu? Obrigado. Certo, obrigado, Fábio. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam.